O Rio Piranga sempre fez parte de minha vida. Então, com os 10 anos, 12 anos, meu tio me levou à beira do rio e peguei meu primeiro lambari. A minha relação com o rio, ela quase que é umbilical. E eu aprendi a nadar aqui nesse rio, aqui atrás. A gente não vê a natureza como uma forma que reflete a nossa relação com ela e quanto que nós dependemos dela em aspectos também espirituais e aspectos que são intangíveis. É a questão da liberdade que eu tenho com o rio, com o conhecimento que a gente tem, de estar na beira do rio, de estar pegando um peixe para você estar levando para comer na hora do almoço. E alguém já falou assim, uma geração de hipócritas, que na verdade é uma geração de predadores, poluidores, que não sabe o que é lidar com a natureza. E eles procuram Deus, mas na verdade a cara, a face de Deus é a natureza. Dizem que nenhum homem pode se banhar por mais de uma vez nas águas de um rio. Na segunda vez, o rio já não é o mesmo. Tampouco o homem. É sobre essa relação que reflito. E refletindo, percebi que era hora de contar um pouco da minha história de vida. Permita-me me apresentar. Em Tupi, vermelho. Para você e por onde passo, piranga. Andam falando que essas águas que correm na frente de vossos olhos carregam uma missão específica. E para contextualizar os mais desatentos, é que vim falar. Falar da minha vida, que também se mistura à de toda a gente. No ontem, no hoje e no amanhã. Minhas águas já banharam diferentes gerações e fui palco de incontáveis histórias. Na Serra da Mantiqueira, no município de Ressaquinha, meu berço. Em meu trajeto, diversas cidades presenciam meu fluxo até me encontrar com o Rio Carmo. Com nossa união, damos origem ao frondoso Rio Doce. Deste, certamente vocês já ouviram falar. Mas não é hora de falar sobre isso. Não ainda. A Agência Nacional de Águas, ela criou a bacia, porque é uma bacia federal que pega Minas e Espírito Santo. Quiseram dizer que a nascente do Rio Doce era lá em cima, em Ressaquinha, quando na verdade era a nascente do Rio Piranga. E a própria história, ela é clara, inclusive na época dos Inconfidentes, que a questão estava ligada ao seguinte: os Inconfidentes era o Rio do Carmo, o Rio do Ouro, e encontrava ali embaixo, a 20 e poucos quilômetros de Ponte Nova, com um outro rio, que era um rio que vinha lá de cima, lá de Piranga, que era o Rio Piranga, que era o Rio das Águas Vermelhas. Mas o Rio Doce ficou registrado e ficou mais famoso por causa de ser uma bacia federal. Nós começamos a ter visão de Rio Piranga em 1980, quando nós criamos o Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Piranga, que era o CODEMA. Até o encontro do Rio Piranga com o Carmo, eles lotearam tudo, eram 6 hidrelétricas. Aí nosso grupo se uniu, se juntou com a Câmara de Vereadores, e nós criamos leis que impediram hidrelétrica, que dava mais poder ao CODEMA. E, na verdade, está aí o Rio livre de hidrelétrica, por quê? Estávamos lá, eu e muita gente. Aqui são todas as documentações das partes, correspondências recebidas, expedidas, livros de atas. Então esses recortes de vários jornais a gente tem guardado aqui.
noções ambientais, participação coletiva, cidadania e água. Sinto saudade e sinto, assim, a vontade que ela estivesse viva. Por Ponte Nova estar situado numa situação geográfica onde o rio Piranga tem a maior queda por quilômetro, isso despertou interesse dos investidores do capitalismo selvagem, que quis instalar cerca de 10 barramentos nesse trecho, com um barramento maior, que seria o Pilar, a 13 quilômetros da linha d'água, acima de Ponte Nova. Aí nós empenhamos na luta, junto com a comunidade de Casa Nova, que foi fundamental, para impedir esse barramento. Foi a luta mais difícil das partes, mas com essa aglomeração de forças nós conseguimos vencer e o empreendedor desistiu do investimento. As Partes lutou durante 11 anos pelo Rio Piranga, até o ponto que foi anunciado o barramento de Candonga. Todos os nossos rios tornaram-se fontes de energia, não de vida. Água é energia. Energia é força. Força é poder. Poder na mão de qualquer um é perigo. Perigo que assola povos em guerras explícitas ou ocultas. Mas a vigília permanece. Afinal, as pessoas não percebem a vida que brota a partir desse ecossistema protagonizado por mim. Elas pensam que as coisas acontecem por mera aleatoriedade e que tudo está para lhes servir. Sugam ao máximo e cospem o que lhes interessa, o que sobra. A cegueira impera. Espíritos de porco. Ações que são nosso martírio. Mas é necessário seguir. Eu vim para cá em 1996 para trabalhar na fazenda logo aqui vizinha, né? Sempre eu também gostava já de pescar e aí eu fui ganhando mais gosto pela pesca e quis me profissionalizar. E aí, de 2013 para cá, eu já sou pescador profissional artesanal. A gente está situado no município de Santa Cruz do Escovado. Aqui é um encontro do rio, né, onde se forma o Rio Doce, né? O encontro do rio Piranga, o Carmo formando o Rio Doce. Piranga vem aqui do Carmo do Lar, e aqui forma o Rio Doce. O rio como um todo tinha peixe com abundância, né? Infelizmente, depois do rompimento, acabou praticamente com a maioria ou quase tudo. Locais que era fundo, ficou raso. Matou muito peixe, degradou as partes laterais do rio. Eu não sei quando que eu vou voltar a poder pescar, igual eu pescava, né? A gente nunca sabe quando que o Rio Doce vai voltar. Tá muito triste essa situação. A gente não sabe o que fazer, né? A ganância é o combustível da exploração, movida pelo egoísmo, a raiz de todo o mal. E diante de tudo isso que, ano após ano, eu presencio, a grande ironia é ver pessoas acreditando que são donas da terra, quando, na verdade, serão consumidos por ela. Aonde que Deus se manifesta principalmente? É na natureza, é na vida. E o que o ser humano, na verdade, está fazendo? Ele está matando a natureza. E, na verdade, matando a face de Deus e o poder de Deus. Hoje nós estamos lutando, não é pelo dinheiro, é pela sobrevivência. É isso que nós temos que pôr na cabeça dessa geração. É a sobrevivência da raça humana. Porque depois é barbárie, o extermínio. A parte burocrática vai ajudar? Os governos vão ajudar? Então é isso, nós temos que partir para uma luta, o que eu chamo de War Green, a Guerra Verde. Não existe outro caminho.
Ou você tem uma ideia melhor? Qual o melhor caminho para se trilhar em meio a tantos passos de distanciamento do ser humano com a natureza? Nessa não há desequilíbrio. Mas quando ela é tocada pelo dedo ganancioso do homem, estruturas desabam, o ciclo se quebra. Sinal de alerta. Pânico. Quando a natureza é abalada, sinto que a minha vida pode estar por um fio. Não há uma ação no mundo que não afete todos os seres. Mas ainda assim sigo firme, agindo em prol da unidade. E no que depender de mim, fornecerei minha força de vida para colaborar com o Rio Doce, meu sucessor, que ainda pede ajuda. Em condições mais atuais, a partir do momento do desastre de Mariana, o Rio Piranga se tornou um local de especial relevância, porque ele é um rio grande para os padrões da bacia e está muito próximo ao lugar onde aconteceu o maior impacto, que é exatamente a partir do encontro do Rio Piranga com o Rio do Carmo. Então ele se encontra em condição estratégica em relação à recuperação da bacia. Tanto no sentido do seu patrimônio biológico e genético, quanto com o exemplo político que a Câmara de Vereadores de Ponte Nova deu quando em 2008 aprovou a lei de proteção do Rio Piranga ao longo do seu município. Então, sim, eu diria que a vocação do herói taciturno é a salvação do Rio Doce. Confesso que essas atribuições me provocam uma mistura de sentimentos. Ora orgulho, ora modéstia. E depois desta explanação, vou voltar ao silêncio. Assim prefiro. Deixemos o ritmo da vida seguir seu fluxo e tudo voltar a seu lugar. Sempre foi assim. E assim será. Até quando? Nunca se sabe. Nós levamos muito mais a sério a nossa vida humana do que a vida dos outros. Então vai ser muito difícil realmente a gente conseguir manter ecossistemas funcionais e saudáveis num contexto de grandes mudanças. O vilão às vezes é o próprio ser humano, né? Visando só lucro, fez o que fez, devastou tudo, acabou com tudo. E às vezes até um pouco da parte da gente mesmo também, como ter respeito com o rio às vezes também, né? É preciso que haja a força da lei, a força da justiça e a força da fiscalização. E aparelhar todos os sistemas contra a destruição. Ele, na verdade, hoje é um rio da vingança. Porque todo dia ele apanha, toda hora. Mas a vingança maior dele é que não é que a gente tiver nenhuma gota d'água para escorrer. Mas o que vai fazer isso melhorar vai ser a nossa miséria. Isso vai nos obrigar a tomar atitudes, postura e enfrentar a recuperação dos rios, que é muito mais onerosa, mais demorada do que você preservar. Então eu sei que a humanidade, nós vamos ser cobrados de todas as nossas mazelas.